Vamos, Shalom, boa noite. Graça e paz. Todo mundo contrateu ali na técnica. Vamos um pouquinho para abrir o Zoom. Está aberto? Não. Hoje eu pensava em ouvir uma música, não sei que música é. Não conhecia muito, não conhecia música, não. Eu tenho uma playlist e ela, em algum momento, falava sobre a Corceiro de Ouro, as portas de pérolas, né? Não sei se tu tem uma expectativa para onde nós vamos, para onde nós iremos morar eternamente com Ele. Agora, eu pensava que não é pela Rua de Ouro e não é pelas portas de pérolas, é pela presença dele o tempo todo. É por estar com Ele o tempo todo. E Ele está conosco o tempo todo. Nós que às vezes não estamos com Ele o tempo todo. Amém? Vamos iniciar então louvando e adorando Ele que é o nosso Rei, Ele que é o nosso Deus, Ele que é soberano, Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Ele que é digno de toda adoração, e estamos aqui nessa noite para adorar o seu nome. Amado Jesus, eu te amo, Jesus. Estou aqui para adorar o teu nome. Aleluia. Tu queres estar junto aos teus pés. Pois vai e me deixar que aí é chover, mas ainda como eu sei, se comparado aqui, eu sou apenas servo, teu amigo me te louvarei. Somente a ti, é tu que está junto aos teus pés, pois pra ser não há que me deixar que há em mim, que é tolerar, mas ainda como eu sei,
comparado. Só apenas meu amigo me protegeu. Tiro não assim, substância. Só já tinha tirou só não assim, já somente a ti, Jesus. Somente a ti. Somente a ti, Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Esse, né? Então, primeiro, todos muito bem-vindos, né? Você está com vocês aqui. Ontem estávamos lá em Brasil, com São Pastor, e Deus tem nos abençoado. Então, primeiro, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E a promessa: ele é como árvore plantada de árvores, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós cantamos a peça que está junto aos seus pés, está compreendido por Deus. E a promessa nossa, né, que viemos buscar em Deus essa palavra, nós temos o prazer na lei. Estamos aqui porque temos o prazer na lei, se for a palavra, e ouvir a palavra. Essa, para nós, a Bíblia diz que os símbolos não têm. Eu, ao abrir esse culto, eu quero te convidar a fazer uma declaração na vida do teu irmão, né? Abençoador, porque tu és uma pessoa que faz toda a diferença. E no devido tempo dá o seu fruto e é bem sucedido. Pode declarar essa para ele, né? Bem, é a hora de adoração, né? Agora a pergunta minha é a seguinte: tu acredita nisso? Eu acredito. Tu acredita nisso? Busca conhecer mais de Deus, buscar mais a palavra de Deus, estar em cultos, células, devocionais, oração, todos os dias. Ele dá um fruto na hora certa, ele não precisa se preocupar com o dia. Pergunta se tu acredita nisso.
Vamos orar, então vamos consagrar o nosso culto ao Senhor. Um culto ao Senhor, não é um culto para ti, é um culto para Ele. Todos nós temos aqui, a nossa ideia é nós pensamos, tudo que nós oramos, tudo que nós cantamos, tudo que nós ouvimos. A questão é adorar o Senhor. Bem? Nós te adoramos, Senhor. Nós agradecemos o teu nome. Nós acreditamos na tua palavra. Nós acreditamos que cada ponto, em cada vírgula, em cada letra, nós sabemos, Senhor, que essa palavra tem transformado as nossas vidas. Nós agradecemos. Nós sabemos, Senhor, que através da tua palavra, através da tua palavra, Senhor, nós temos promessas que a nossa casa será bem estabelecida, a nossa descendência será abençoada, Pai. Tudo que nós fazemos, nós prosperaremos, Senhor, e nós engrandeceremos. Senhor, seja entronizado nesse local, recebe, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos estejam conectados com o teu nome. Faça, Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus, que abriu um caminho, um acesso de vida com Deus. Como ouvimos aqui, Senhor, nós sabemos que nós não temos crise nenhuma, não temos crise com Deus, Senhor, porque nós sabemos que temos crido e sabemos que é poderoso para nos guardar e nos livrar até aquele dia, Senhor. Recebe, então, Senhor, nosso culto em nome de Jesus. Se tu puder aplaudir mais uma vez, por favor.
A seda de controle da casa, a seda de controle do nosso coração. Se eu conseguimos sincronizar somos Deus, que seja isso. E as mulheres podem retirar as portas, queremos ativar os céus, Maria, para que todos os espíritos, podem retirar Jesus, espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de morte. Então, Deus, tudo aquilo que vem de trevas, Senhor, nós rejeitamos dessa noite. Declaramos que tu é o rei. Tu és o rei da nossa vida. Nós pedimos que, Senhor, céus e terra, Senhor, conectados, Senhor. A tua presença, Senhor. A tua luz, Senhor, iluminando nossa nação. Ações, Senhor, pela nação brasileira, por Jesus. Jesus. Amém. Amém. O Senhor está aqui. Cuida para ele. Peça para receber, então, louvor e adoração. Amém. Ele vai continuar ministrando sobre a nossa vida. Bem, você pode sentar um pouquinho, por favor. Então, eu falei no outro grupo, nós não fazemos pelos financeiros, né? Mas eu queria trazer uma palavra hoje, antes da palavra principal, né? Sobre tributo de honra a Deus.
Tu já procurou ver assim, as palavras que falam sobre trazer para o Senhor aquilo que é do Senhor? Eu gosto muito das palavras. Tem uma palavra na Bíblia que ela promove tu fazer prova de Deus, desafiar Deus com alguma coisa diferente. Fazer algo e dizer, Deus, a palavra diz isso. Provar Deus naquilo que eu estou fazendo. E a palavra chama a atenção de ser fiéis a Deus. Por quê? Quando lá em João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e ele está preocupado em destruir a nossa vida, destruir a nossa casa, destruir as nossas finanças, destruir a nossa saúde, destruir tudo. Né? Mas a segunda parte, assim, Jesus falou, mas eu vim, bom pastor, né? Mas eu vim para que tenham vida, já tenham e abundância. Já pensou o que é vida abundante? Você já pensaram o que é vida abundante? E eu sei que há na nossa vida, em alguma área, e eu vasculho, e eu fui provar Deus nisso, alguma coisa que pode ser melhorada, pode ser entrada nessa unção de abundância. E a chamada de Deus para esse dia é que a gente venha a nos deleitar em Deus. Bem? Você quer se deleitar em Deus? Você quer deixar de se preocupar com as coisas que normalmente te preocupam? Nós temos que aprender a nos deleitar em Deus. E ele diz assim, provai em isto, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vos abri as janelas do céu, derramar sobre vós uma bênção sem medida. Quanto é a bênção sem medida? Não consegue derramar de Deus que tu não vai conseguir controlar. Nossa causa, repreenderei o devorador. Tem alguma área da tua vida que o devorador está buscando? Então, nós temos que fazer uma coisa para que essa palavra seja verdade em nós. Para que não vos consuma o fruto da terra. Para que não consuma o que tu ganha, o que tu tem, né? Deus tem te abençoado. A vossa vida no campo não será estéril. Não vai ter esterilidade na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu quero te dizer o seguinte, quando tu exercita o princípio de honra a Deus, quando tu desafia, e tu tem que praticar, né? Eu quero te estimular com essa palavra, praticar. A tua nação vai ser assim, todas as nações, olha só, eu quero que tu pegue essa palavra para ti. Todas as nações, quando ele diz todas as nações, todas. Os chamarão felizes. Porque vós tereis uma terra deleitosa. Diz o Senhor. Amém? Eu pensei de trazer isso para vocês rapidamente, só para a gente. Eu quero te estimular a praticar, então, o princípio do honra a Deus. Dízimos, primícias e ofertas. Cada um deles tem uma. Dízimos, aqui está falando dízimo e primício, abre esses portais abençoadores. Eu quero, junto com vocês, entrar nisso. Amém? Hoje nós vamos ter as crianças vão passar. Bom dia, bom povo, Deus abençoe. Todos os pastores. É bonita. Mais depois, as vagas mais difíceis, né? Ultrapassagem mais complicada. Bom, nós somos uma comunidade, uma igreja, né, que a forma de discípulos de Jesus. Né? Ontem
Nós ungimos o pastor, o irmão Luiz, né? O irmão Luiz agora. Foi trabalhando, grande líder, né? E assim, olhar para ele, e ele vai ser, porque ele é um cadeirante. Fazendo a obra de Deus, ele se acidentou, né? Foi atingido a T12, né? E ele perdeu o movimento então, do corpo. E aí os discípulos deles foram ungidos, os pastores, né? O apóstolo lá e disse, olha, ungir isso, pastores lá. Nada, a mim não tem problema. Tem conversa, uma cadeira. E é um homem assim, que forma líderes, ministra a célula, e é uma Deus. Ele cumpre todos os propósitos bíblicos para ser um pastor. E assim, cara, nós fomos lá, então, os pastores, eu não sei então, pastor, mais um pastor excelente. Mas dizendo isso, eu quero falar que nós somos uma igreja que forma discípulos. Nós não formamos ouvintes da palavra. Eles vão reproduzir, né, aquilo que nós ministramos. Eles vão reproduzir aquilo que Jesus ministrou. Aí nessa noite eu quero convidar o discípulo Superou um aninho, vai ministrar para nós, então, com a palavra de Deus. Está pelo Super-Homem é outra coisa. Bem, que Deus te abençoe, Deus te use. Glória a Deus. Bem, Shalom, graças a Deus. Deus abençoe a tua vida. Muito feliz de estar aqui essa noite. Vamos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido zeloso, nossa casa, tudo. O Senhor ele tem permitido, né, os momentos de guerra, de luta, mas Ele tem nos dado as saídas, né, as estratégias para a gente. Bem, rapidamente, assim, eu quero que você já marque, abra tua, aí, vai, Ageu 2, 9. 2, versículo 9. Vai continuar, e aí a gente vai. Olha aí, bora. Vamos colocar de pé. Vamos lá. Pedir para que o Senhor, ele fale ao nosso coração através da palavra, ele nos alinhe cada vez mais com o reino dele, com a vontade dele, que ele deu. Amém? Feche meus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus, hoje nós clamamos para que o Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, esse ano nós temos, Senhor, meu Deus, um decreto que vem de Ti, que a igreja se movendo através do Espírito. E teu Espírito Santo, Senhor, meu Deus, ele venha, Senhor, meu Deus, sobre a nossa vida, venha sobre a nossa vida, sobre nossos filhos, sobre o nosso espírito. Vivifica, Senhor, Deus. Nós venhamos, Senhor, meu Deus, a cada dia avançarmos com êxito, para que o teu reino, Senhor, meu Deus, ele também avance, ele alcance outras gerações. Deus, glórias abençoe as nossas gerações, que nós sejamos, Senhor, meu Deus, cumpridores do teu querido, dos teus decretos, da tua palavra, dos teus mandamentos, e que nós venhamos, Senhor, meu Deus, alinhar a nossa geração para esse tempo, Senhor, meu Deus, de graça, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, nos tomar, nos levar para nós estarmos juntos de Ti. Deus glorioso, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Nós declaramos a Tua bênção, nós declaramos a Tua presença sobre este lugar. E pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor esteja à vontade no nosso Espírito Santo. Leva-nos ao entendimento da Tua palavra, entendimento da Tua verdade, uma compreensão. Nos tira do raso, nos tira de lugares baixos, nos leva aos lugares profundos, Pai, para que nós possamos entender a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém.
Então vamos ler. Ageu capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: a glória dessa casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode tentar. Bem, irmãos. Irmãos, quando nós escutamos essa palavra, nós escutamos a parte A desse versículo. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Parte A somente. A gente costuma muito ouvir essa parte assim, e a gente se alegra, né? Em relação a que há uma expectativa de um novo, né? Realmente essa palavra. E a gente fica assim, feliz. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A gente ouve muito isso aí. E a gente se alegra com essa palavra e deve se alegrar. Mas a glória da segunda casa, ela foi necessária, sabe por quê? Porque a glória da primeira casa ela foi perdida. Então, o templo que foi reedificado no tempo de Zorobabel, em Ageu, que fala lá, ele foi reedificado. Foi necessária essa segunda glória, porque o primeiro templo, a glória do primeiro templo, ela foi perdida. Então, foi necessário o Senhor chamar o povo a reedificar o templo, a casa dele. Que a primeira glória ela foi perdida. Israel, ele falhou em algo, ele falhou na manutenção da glória, da presença de Deus. Houve uma falha. Ele falhou na manutenção. Israel pecou diante do Senhor, não fazendo aquilo que deveria ser feito. Então a gente vê assim, que Israel não falhou na excelência, falhou no básico, que é a manutenção. O que é essa manutenção? A gente, quando fala em manutenção, é aquelas coisas diárias, as coisas rotineiras. Não são as coisas grandes, às vezes, que nós fazemos. Nós fazemos as coisas poucas. Uma casa, por exemplo. E o que as coisas diárias que a gente faz na nossa casa, por exemplo? Na nossa casa, lá na tua casa. A gente levanta de manhã, a gente arruma a cama, a gente varre, né? A gente abre as janelas, a gente ajeita as cortinas ali, né? A gente lava a louça, a gente dá uma ajeitada no banheiro, cortina, né? A gente os tapetes ali, né? A gente alinha a casa, a gente deixa a casa ornada. Só que Israel, eu creio que assim, caiu num tempo assim, de complacência, num tempo assim ah, assim tá bom, foi deixando, foi largando as coisas, não foi se dando conta assim, da- das coisas básicas, das coisas assim, que são rotineiras, mas que são necessárias para uma manutenção, para que as coisas assim, prossigam diante do Senhor. Então a gente quer as coisas novas, a gente quando escuta essa palavra, glória, a segunda casa será maior do que a primeira. É maravilhoso essa palavra. Só que a gente não pode descansar na vitória. Nós temos um hábito, assim como o povo do Senhor, nós somos enxertados na videira, que é o povo de Deus, nós temos algo que nós precisamos, assim, clamar o Espírito Santo para que nós venhamos, assim, mudar essas coisas. Às vezes nós descansamos na vitória. A gente está vencendo e a gente dá uma relaxada. Quando a gente dá uma relaxada, o inimigo, ele avança. A gente vê isso. A gente viu isso bem recentemente, quando o povo de Israel, o maior exército, o exército assim, mais poderoso, ele relaxou em um determinado momento. O inimigo sabia disso. Sabia que os postos iam estar relaxados, a coisa ia estar mais flexível, a coisa ia estar mais light, não tinha aquela segurança rígida, não tinha né, aquela segurança ali completa. E o inimigo, ele observa isso. E assim é no nosso dia a dia, em relação ao Senhor. Em relação à oração, em relação à consagração, em relação a jejum, em relação a vida com Deus, a amar, a boas ações, as obras, a se dedicar assim, a evangelizar, a falar do Senhor, leitura da palavra, meditação da palavra, devocional.
Além da gente fazer todas essas coisas, alinhar a casa, abrir, tirar o pó do tapete, varrer, janela, algumas cortinas, a gente está falando de coisas físicas, mas a gente também tem as coisas de Deus. A gente tem o nosso serviço lá fora. Né? Quando você chega num ambiente de trabalho, você sabe uma rotina que você tem que fazer. Se você trabalha no mercado, então você chega lá, sei lá, liga as coisas, as anotações, abre o caixa, conta o dinheiro, liga a luz, né? Liga o freezer, sei lá, o ar-condicionado, né? Deixa as coisas prontas, alinhadas, porque o dia prossiga, você já tem as coisas aqui. Mas às vezes a gente negligencia as coisas. A gente não faz o básico, a gente esquece de fazer o básico, a gente não está atento, está tão no automático que às vezes a gente deixa as coisas passar. Israel, naquele tempo, deixou passar as coisas básicas. Como eu falei para vocês, Israel não falhou na excelência. Israel falhou no básico, na manutenção diária. Assim nós também falhamos na manutenção do tempo. Falhamos mesmo tendo um modelo diante dos nossos olhos, que é Jesus. Jesus era incansável na oração, incansável na obediência, incansável no jejum, na consagração, na santidade, em fazer a vontade do Senhor. Essa era a fome, assim, a sede do Senhor Jesus, em fazer a vontade do Senhor. E muitas vezes nós damos uma relaxadinha naquelas coisas. As coisas do momento, do ambiente da gente começam a vir, problema, dificuldade, boleto, problema de fora, problema com filho, problema no carro, problema com parente, com familiar. E aí a gente já não faz o devocional, a gente já não ora, a gente já não jejua, né? A gente já não tira aquele tempinho, não tira o tempinho da oração. A oração é 5 minutos, a oração é 2 minutos, é 10 minutos. A oração nunca é 1 hora. A oração nunca é 2 horas, nunca é 3 horas, nunca é 6 horas. O apóstolo sempre fica lembrando a gente assim, que quanto mais oração, mais poder sobre a vida dele. Então, a palavra também do Senhor nos alerta que a gente deve vigiar e orar. Estar sempre atento, sempre ligado. Uma mão construindo, lá como Neemias, uma mão puxa lá para reconstruir o muro e a outra com a lança. Nós somos chamados para isso, assim como o povo de Deus. Nós não podemos relaxar no momento de conquista, no momento de vitória, de levantar os nossos olhos e avançar e manter junto de nós. Somos templo do Senhor, a presença e a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? E aqui, a manutenção que eu ignoro hoje, tipo o Maurinho coloca ali, Maurinho. 1 Coríntios 13, 16, consegue para nós? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A manutenção que eu ignoro hoje vai se tornar uma restauração cara e dolorosa. A manutenção é aquelas coisas cotidianas, a rotina que eu faço. A restauração, ela é mais cara que a manutenção. A restauração ela é boa, ela fica bonita, só que ela demora mais. E ela é mais cara. E ela leva mais tempo. Porque a restauração, o que a gente tem que fazer com a restauração? Você tem que procurar exatamente aquele material que foi feito, que foi produzido, a primeira, vamos falar de um carro. Você tem que buscar a cor da tinta, o lugar onde foi produzido, quando, que ano, é, qual é o metal que foi produzido, como que foi feito aquele metal, por que ele não corrói, por que ele se mantém durante o tempo, quem que alinhou, quem que produziu, quem foi que produziu, quem pensou naquele projeto, quem foi o designer daquele projeto. A restauração é boa quando a gente vê que está tudo pronto. É legal, é bacana a gente olhar e ver que está pronto. Mas fazer aquilo ali é doloroso, é difícil, leva tempo. Fica bonito, fica legal, fica assim, lindo de se ver, fica, mas ele é mais custoso, ele é mais caro.
1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 16, diz o seguinte: vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, nós, como casa do Senhor, aquele tempo eles reedificaram um templo, que era algo físico, para que a presença do Senhor viesse àquele lugar. Nos dias de hoje, não, nós somos templo, nós somos casa do Senhor. Então, nós precisamos entender que a manutenção ela tem que ser diária nas nossas vidas. É necessário oração, é necessário consagração, é necessário jejum, é necessário tempo de meditação na palavra do Senhor, o teu devocional, ler o versículo, ler o livro. Esse livro de Ageu, ele é bem curtinho. É um livro gostoso de ler. Capítulo 1, 15 versículos. Capítulo 2, 23 versículos. São 38 versículos que falam assim, ó, do tempo de um povo que foi chamado a reedificar algo que tinha sido destruído. E vendo Deus ali, assim, ó, mudar aquilo que era ruína, transformar em realeza. É interessante a gente se ater a esse tipo de leitura. Uma leitura curta, uma leitura assim, ó, e pouca, mas que vai reedificar o nosso entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas nesse tempo. O que serviu para aqueles homens e aquelas mulheres, aqueles jovens, aquelas crianças, aqueles soldados, aqueles guerreiros daquele tempo, vai servir hoje para nós. Amém? Como eu falei para vocês, a manutenção que ignora hoje vai se tornar restauração em carne dolorosa amanhã. E quem terá que fazer essa restauração? A restauração quem tem que fazer não é as outras pessoas. A restauração quem tem que fazer sou eu. É por isso que a gente tem que se ater a esse tipo de coisa. Nós precisamos estar com a nossa manutenção em dia. Na vida não podemos fazer como um carro que eu uso, quando quebra, eu troco por outro. A gente tem essa ideia. A gente tem essa ideia assim, ó, ociosa, assim, de pensar, não, vou andar, e quando der problema eu pego e troco. É o momento de hoje, né? Tudo que tem afora, tipo, usa um eletrodoméstico mesmo. A gente não manda consertar mais, né? Os relacionamentos não tá dando certo, eu vou trocar por outro. É ou não é assim? É assim. É o que tem ensinado. As coisas são assim, ó, existem palavras difíceis, mas assim, a gente vê muito uma palavra assim, é difícil para um tempo de hoje que se chama efeminidade. Ou seja, hoje é verdade. Amanhã de manhã já não é mais. Já não é mais verdade. Ontem foi verdade, hoje não é mais verdade. Só que a palavra do Senhor, ela não muda nas nossas vidas. Nós temos esse diferencial. Nós temos assim, ó, a glória do Senhor que está sobre a nossa vida. E o que foi verdade hoje, amanhã, vai ser verdade eternamente. Amém? Então, eu falei para vocês que a gente não pode pensar como um carro, assim como Israel, naquele tempo, falhamos na oração, cuidado com a saúde, dos votos, dos relacionamentos, na leitura da palavra, na postura diante do Senhor. Como eu falei ali, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos templos do Senhor. O cuidado com a nossa saúde. Eu lembro que nesse tempo a apóstola fez no final do ano, ela fez uma dinâmica sobre alguns tópicos. Eu lembro do meu e da Fábio, que a gente escolheu autocuidado. Para a gente, esse ano, assim, a gente cuidar da gente, cuidar da nossa saúde. Não só do físico, mas também do espiritual. E esses dias eu estava lembrando para ela ali, Fábio, não, podemos cuidar que esse ano é o ano do autocuidado. A gente precisa cuidar de nós, cuidar da nossa saúde, cuidar da aparência, né? E ensinar também algo que nós temos uma geração, nós temos Davi, ele precisa ter esse entendimento. Mas só que não é somente o físico. O Senhor fala que nós devemos cuidar do templo, que é o Espírito Santo de santidade, consagração, devocional, jejum, cuidarmos do templo que somos nós. Mas nós precisamos também cuidarmos do físico, cuidarmos de nós, cuidar da aparência, né?
cuidar da saúde, ver aquilo que tu come, conhecer os alimentos que você ingere no dia a dia. Parece coisa assim, irmãos. Ah, uma nível da pregação ou é sobre comida, né? Não é isso, irmãos. São coisas assim, simples, mas são assim, ó, que vão nos levar a termos assim uma vida realmente assim, ó, espiritual. Sejam bem-vindas. Uma vida espiritual assim, ó, de excelência diante do Senhor e física também, porque nós precisamos chegar lá inteiros. Nós precisamos assim, ó, na nossa velhice, sermos os velhos assim, ó, saltitantes, mas jovens, talvez da aparência, mas jovens de espírito e também no físico. E o Senhor nos promete isso. Ele nos promete a excelência. Ele nos promete o melhor, a excelência diante dele. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos estar ligados no Senhor e atentos à sua verdade. Eu quero que tu abra para mim em Sofonias, no capítulo 1 e no versículo 12. Sofonias 1, 12. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes. Estão como um vinho envelhecido deixado com os seus resíduos, os quais penso, o Senhor não nada fará, nem bem e nem mal. Alguém que é complacente, irmãos, é alguém que está assim, ó, está acostumado assim, com a rotina do mundo que está aí fora. Vem na igreja, vem no culto, vou ir no culto, vou lá cumprir meu horário, cumprir minha missão, a minha hora. Isso são pensamento de pessoas que pensam com complacência, pessoas que não pensam que o Senhor não cura, pessoas que pensam assim, não adianta falar do Evangelho, as pessoas não vão ouvir. Não adianta orar por aquele enfermo porque eu oro e não é curado. Mas às vezes quanto tempo que a gente tem de oração? Quanto tempo que a gente tem de gestão de consagração diante do Senhor? Quantas horas de jejum? Quantos minutos? Quanto tempo de dedicação? Quanto tempo de devocional? É difícil a gente iniciar um processo novo diante do Senhor, mas é necessário nós mudarmos a nossa maneira de. Se você já ora, se você já jejuma, eu oro 6 horas por dia. Amém? Eu jejuo 2, 3, 4, faço 21 dias de oração. Glória a Deus. Mas se a gente não faz, a gente precisa pensar nisso. A gente vê as maravilhas do Senhor, a gente precisa mudar de caminho, mudar a nossa rotina. A nossa rotina tem que ser diferente, alinhada com a vontade do Senhor. Olha só o que diz essa palavra assim, ó, vasculharei Jerusalém com lamparinas, ou seja, vai fazer um esquadrinhamento. Aonde houver um complacente, o Senhor ele vai tirar fora da sua presença. E às vezes a gente negligencia isso, irmãos, que andamos de qualquer maneira, de uma maneira complacente, concordando com o mundo. Um exemplo que eu vou fazer para você, que para mim é ruim, não sei para você. Assistiu, viu? O cara falou assim, tu não bebe? Não, não bebo. Ele disse, mas agora eu tenho cerveja para você, tipo, uma cerveja sem álcool. Eu disse, cara, assim, eu não bebo. Eu escolhi não beber, né? Eu acho que assim é que, eu acho que o senhor não, eu acho que o senhor não vai achar legal. Eu não acho legal. Então a complacência, irmãos, ela entra assim na vida da gente. A complacência, ela entra assim na vida da gente. São as coisas que a gente permite, que abre a porta para as coisas. São coisas simples. Parecem banais. Manima não tem álcool, não vai pegar, não vai. Vamos te pegar.
Isso não, para mim, assim, não é legal. Assim. Não é legal. Para mim, não é. Então, se a gente permitir essas coisas, irmãos, ó, bater na porta e tu achar bacana, agradar as pessoas, tu sabe que é errado, tu sabe que não é certo, mas aí tu quer agradar, que não quer confrontar aquela pessoa. Sabe, isso aqui é errado, Deus diz que não é legal. Simples. Mas eu não quero ficar assim como mania, depois eu vou ficar como chato. Irmãos, é melhor a gente contentar o Senhor que a gente contentar as vontades alheias daqueles que não têm aliança conosco. E a gente sabe na palavra de Deus, a gente vai lendo ali, a gente sabe que Israel começou assim. Deuses estranhos entraram ali no Israel. E eles começaram a fazer coisas que não deviam diante do Senhor. Fazer coisas que não agradavam a Deus. Fazer coisas assim que entristeciam a presença do Senhor. Fazer coisas que distanciavam eles do Senhor. As coisas começam assim, nas coisas pequenas. Nas coisas pequenas. Eu notei aqui algo sobre a complacência. A complacência é um cupim no relacionamento com Deus. Todos nós aqui conhecemos um cupim, ele é pequenininho, mas ele começa assim, a serrar a madeira, e quando a gente vai ver, ele terminou com a casa. É pequena, não são as coisas grandes que vão chegar até nós, são as coisas pequenininhas, são as mínimas. Então, as coisas pequenas, irmãos, começaram a entrar no meio do povo, Senhor. E essas coisas pequenas, elas andam também rondando o nosso dia a dia. Na TV, no celular, é no ambiente de trabalho. Trabalho, chega lá um cliente, tem um jeitinho aqui, tá botando uma nota ali, coisa. As pessoas vêm com as propostas, são mínimas, mas tem, depois ela vai gerar um reflexo na nossa vida com Deus. Vai gerar uma ruína no nosso relacionamento com o Senhor. Não são coisas grandes, são coisas pequenas. Vamos voltar à manutenção. Sabe aquela luzinha do carro? Eu falo de carro porque eu trabalho com isso. É a minha praia. Eu acendeu uma luz lá, acendeu a luzinha do óleo, apareceu a lampadinha lá, um pintinho lá. Sim, não deve ter nada de fio encostando na lata. E acontece? Pode ser. Mas se não for, não, vou ajeitar depois que vem a gente. Aí vai indo, o motor não vai lubrificando, vai esquentando, vai dilatando os anéis lá, daqui a pouco o carro começa a fumacear. Bota assim uma fumacinha. Que de manhã sai uma fumaça porque está frio, e aí vai indo, até que ele tranca. Aí tu liga para o mecânico lá tenta girar. Não, acho que isso aqui não é coisa minha, não é eletricista, é um arranque. E aí, quando a gente vai ver, esses dias eu fui atender um carro assim, as pessoas não sabem, as pessoas falando, do painel. E aí, cheguei lá, aquele arranque soltava faísca, mas o arranque estava bom. E aí eles explicaram, não é, isso aqui não é arranque, e nem bateria. O que é? E o motor colado, não tinha mais óleo, não tinha mais óleo no motor. Mas o carro deu aviso, com certeza deu aviso, acendeu uma luz lá no painel. Só que ele não viu, ele não notou, ele só anda, só vai embora. Não dá manutenção, não troca óleo, não cuida da manutenção, não lê manual, não lê manual. Lá no carro, lá quando a gente compra, todo carro que tu compra, se não tem, pede para quem te vendeu. Tem um manual especificando lá, tela, medida, carro, tempo de manutenção, óleo, tempo do óleo, quanto tempo ele tem que trocar pneu, quanto tempo ele tem que trocar vela, quanto tempo a correia dentada, qual aditivo que tem que colocar no motor, lá não é água, é aditivo, né, o arrefecimento lá. Tem tudo especificado ali, está tudo ali. Até as luzes que acende lá no painel está especificado. Só que a gente não
A gente não lê. A gente não lê o manual. E aí, geralmente chega alguém na tua testa. Tem gente que é preocupada, né? Ah, tá acendendo uma luzinha assim, coisa e tal, 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 tal. E não é uma coisa muito básica. Tipo, tem um caso dos carros flex, um exemplo. Sai da palavra. O carro flex, ele tem uma luzinha lá que acende duas coisas lá. Quando o reservatório está vazio, que combustível a gente volta usando álcool, ele acende uma luzinha, mas completa com de novo ali, ele apaga, segue o baile. Está usando álcool, ele vai seguir em diante. Mas alguém se preocupou com a manutenção, coisa que raras pessoas fazem. As pessoas só dirigem, só vão embora. Né? Só que chega uma hora que a coisa para e não tem o que fazer. Aí o que, que tem que fazer? Uma manutenção corretiva. E ela custa caro. Custa caro. Restaurar. Fazer de novo. Amém? Nós vamos seguindo aqui. Vamos seguindo na palavra. Complacência. Vamos falar de novo da complacência como alguém que bebe refrigerante light para agradar a sua vontade. Tem aquela oferta do refrigerante light, ele é calórico. Refrigerante, se a gente tem uma tendência lá, o cara tem um problema de diabetes, o cara tem um problema de dar uma engordadinha, mas aí a gente, mas eu vou tomar porque é light, é diet. Né? É mentira, irmãos. Vai engordar, tem açúcar. E se não tem açúcar, tem adoçante. E o adoçante, o que ele vai fazer? Começa ingerindo adoçante, ingerir adoçante, ingerir adoçante. É melhor que tu ingerir um açúcar do que um adoçante. O adoçante, fatalmente, ele vai fazer o quê? Vai te dar um AVC se você seguir ingerindo ele. E ele vem no refrigerante diet, no refrigerante light. Só troca o xarope lá pelo adoçante. Vê como a gente, assim, não são coisas grandes que enganam a gente. São coisas pequenas. São coisas miúdas. Que nos tiram da excelência. Porque nós precisamos ter o quê? Vida, saúde, energia, agilidade, pensamento rápido. Se a gente come coisas que nos trazem um prejuízo, que nós somos templo. Lembra que nós falamos lá, por que, que a glória da primeira foi perdida? Ela não foi cuidada. Não houve manutenção naquele lugar. Houve negligência. Houve negligência. Não houve atenção. Não houve rotina. Não houve limpeza. Não houve cuidado. Não foi lido aqui, ó, o manual. O que, que o Senhor queria que fizesse naquele tempo? O que Deus queria? Adoração. O que Deus queria? Santidade. O que Deus queria? Referência. Consagração. Nós somos o Senhor. Só que nós temos que cuidar também desse tempo. Aí a gente diz, mas eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou fazendo meu devocional, mas você não cuida da sua saúde. Maninho, tu só está falando de saúde hoje. Não sei, irmãos. O Senhor mandou falar disso. O Senhor mandou falar disso hoje. E às vezes a gente fica pensando, Maninho, tu fica falando que tu é magrinho aí, né? Irmãos, se eu começasse, eu sou magrinho, mas se eu começar a comer carne gorda, carne gorda, carne gorda, daqui a pouco tu vai ver lá, e a carótida vai fazer coisa, o negócio está arrebentado, está cheio de gordura. Começa a comer ovo frito, começa a comer batata frita, começa a comer X. Eu não vou engordar, não vou criar peso, mas vai entupir a veia, vai entupir, vai entupir. Não é porque eu sou magrinho, parece que ficou, os irmãos são mais, né, cheios, o Aninho tá de sacanagem comigo, né, Maninho? Pegando essa palavra aí de cuida do organismo. Não, isso aqui é um exemplo, irmãos. A casa do Senhor, ela precisa ser manutenida. A nossa vida precisa
ter uma manutenção. E essa manutenção, existe um padrão de manutenção. A nossa idade, irmãos, é como um carro. É como a quilometragem dele lá. Nós que somos homens, chega ali aos 40 anos de idade ali, ó. Tu tem que fazer teu exame, começar ali com 35 anos fazendo exame de sangue. Se tu já tem algum histórico, algum problema, vai se fazer ali, procura um médico, um clínico, vai fazer exame de sangue. O homem com 40 anos ele começa a repetir. A gente fala do homem, né? Pede PSA, que é o exame de próstata, que é uma coisa assim, que está bem assim, do momento, assim, e tu precisa cuidar. Aí o homem diz, eu não vou lá no médico lá, né? A gente precisa se cuidar. Tu não quer ver os teus filhos? Há uma promessa para nós usar a nossa primeira, segunda, terceira e quarta geração. E nós precisamos estar inteiros para ver as nossas gerações. A gente, quando é jovem, a gente pensa no geração. A gente só pensa no momento. Só pensa em curtir. Ah, não, aqui eu vou curtir hoje, Deus amanhã, Deus pertence. A gente usa frases aí que estão fora do contexto da realidade da vontade do Senhor. É ou não é? A gente anda cheio de discurso que não está aqui na Bíblia. É um discurso que a gente ouve muito assim, ó, bem casado que bem vive. Não é assim, mas a gente precisa, assim, talvez tenha algumas intemperanças dentro do teu relacionamento, dentro do teu casamento, mas a gente precisa ter uma união civil para estar legalizado diante dos homens e ter a bênção da igreja, a bênção do Senhor no nosso casamento. Isso é um exemplo só, mas são coisas que se exigem. Está lá no manual, é a vontade do Senhor, é aquilo que Ele quer, é aquilo que Ele pediu. Se não fizer assim, o cupim vai vir e vai comer a madeira da tua casa. Ele vai ruir o templo. E aí vai ter que ser assim, ó, na restauração. E a restauração, ela é dolorosa. Ela é mais cara. Por quê? Porque você vai ter que se submeter. Você vai ter que fazer a manutenção diária e ainda fazer o a mais. Você vai ter que procurar, você vai ter que pedir para os outros, você vai depender de favor dos outros. A gente vê isso aqui, está na Bíblia. Neemias estava longe, vamos para Neemias. Eles vão sair até Neveu. Mas lembra quem conhece a Bíblia? Neemias teve que assim, pedir favor e cartas para cruzar reinos para ir retificar a cidade do Senhor que estava assolada. É ou não é? Restaurar de novo. E teve que fazer o quê? Pedir favor. Pedir favor dos outros. Baixar a cabeça. Se humilhar. Se humilhar. Pedir, bater na porta. Posso passar aqui? Me dá isso, me dá aquilo. Me dá informação. Não, não te dou. Então, se a gente negligenciar a manutenção, assim como Israel negligenciou a manutenção, a gente vai passar pela restauração. E a restauração, ela é dolorosa, ela é mais cara. Nós temos que estar atentos a esse tipo de coisa. Precisamos ressuscitar o verdadeiro relacionamento com Deus. Amém? Amém? Amém. A gente precisa deixar de ser complacente, politicamente correto, para agradar os outros. A gente precisa deixar disso. Maurílio, abre para nós a sua roda ali. Apocalipse 3, versículo 15. Apocalipse 3, versículo 15. Conheço as tuas obras. Depois o 16. Conheço as tuas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. O 16.
Assim porque é morno, nem frio, nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Então, o Senhor, Ele exige de nós que nós sejamos quentes. Você prefere ser frio? Até Ele dá uma opção, ou tu é frio ou é quente. Mas a gente tem que ser o quê? Quente. A gente precisa ser constante. O morno não passa. Mais ou menos, não vai passar. Tem aquela frase, até mais ou menos, falou que é bom. Não é assim no reino de Deus, irmãos. No reino de Deus não tem essa coisa. O Senhor vai vir e vai usar alguém para chamar a atenção assim, ó. Louva a Deus, obrigado. Se chegar alguém, um líder, e chamar a tua atenção, dá graças a Deus por isso. Sabe por quê? Ele te ama. Chegar alguém, ó, isso aqui que tu está fazendo é errado. O Senhor se desagrada disso, que tu sabe disso. Está fazendo errado. Glorifica a Deus, porque Deus açoita aqueles que o amam e corrige também. Quando tu vê teu filho lá, talvez quem tem filho, está fazendo alguma coisa errada, sabe que depois ali vai se dar mal. Quem já foi filho já sabe como é que é. A gente não vai ser corrigido. Mas quem entende a palavra do Senhor sabe que Deus tem uma preocupação contigo. Ele quer que tu volte para o caminho do bem. Ele quer que tu esteja alinhado com Ele. Então, a gente tem que estar atento, irmãos, a esse tipo de coisa. Atento às coisas. Ser chamado a atenção, às vezes, para o Senhor, ou sempre, todo dia, toda hora, todo momento. Não todo momento, mas só o fato de você ser chamado a atenção pelo Senhor já é um indício assim, ó, Deus me ama. Deus não chama a atenção de todo, não, irmão. Deus chama a atenção de sábio, porque ele vai se tornar mais sábio ainda. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Mas, Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Tu vê a excelência que você e eu somos? Vai chegar um dia que nós aqui, às vezes a gente olha assim, tu pensa assim, mas um anjo, né? Tu já vê que é uma hierarquia alta, né? Mas a Bíblia diz, o Senhor diz ali, ó, que nós vamos julgar os anjos. Nós precisamos ser excelentes. Nós precisamos ser excelentes na presença do Senhor. Quanto mais as coisas dessa vida. Se você olha ou escuta algo, ou recebeu uma oferta, e aquilo ali mexeu com o teu espírito, tu já fica assim, será que isso é de Deus? Ou que tu já sabe que aquilo ali já dá uma tremidinha, tu sabe quando é errado. A gente sabe quando é errado. Sabe por quê? Que mexe com a nossa consciência. Mexe com o nosso espírito. Porque os mandamentos do Senhor, irmãos, eles estão gravados no teu espírito, na tua alma. Você sabe aquilo que o Senhor quer. Mesmo que você ande em caminhos assim meio, né, fora ali da vontade do Senhor, mas mexe no teu espírito. Tu sabe que é errado. Mas se ainda assim tu fizer, mas há esperança para a nossa apatia espiritual, para a nossa inércia. Há esperança para a nossa apatia espiritual, para a nossa inércia. Há uma promessa, mas também há uma advertência. Abre para nós ali, Maurílio.
Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ver aqui, irmãos, bastante versículos, vai ler até o 22, mano. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Glória a Deus. Os meus olhos e meu coração sempre estarão aqui. Aleluia. Se você andar diante de mim, como fez Davi, o seu pai, isso é uma promessa a Salomão, e fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo aos meus estatutos e às minhas ordenanças, firmarei teu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, o seu pai. Quando eu lhe disse, nunca faltará um descendente seu para governar Israel. Se vocês, porém, se afastarem de mim, olha a advertência, e abandonarem os estatutos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne provérbio, objeto de zombaria entre os povos. Embora esse templo seja agora imponente em a glória, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a essa terra e a esse templo? A resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que o tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso trouxe sobre eles toda essa desgraça. Era o que aquele povo vivia naquele momento. Foi-se a glória do Senhor. Então a gente para olhar, a gente olha, às vezes a gente escuta uma palavra, como aquele texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Glória da segunda casa será maior. A gente acha maravilhoso aquilo. A gente acha legal, a gente acha bacana. Mas a gente não sabe, irmãos, está lá atrás. Por que teve que ser restaurada aquela glória? Que alguém não fez uma manutenção. O Senhor nos chama a gente fazer essa manutenção a partir de hoje. Sobre a tua vida, sobre a minha vida. Essa palavra, sim, irmãos, quando Deus começar a falar essa ministração no meu coração, faz um tempinho já que ela estava guardada lá em casa. Sempre tem lá uma palavra, Deus vem falando comigo já há um tempo em relação a isso. Quando o apóstolo me convidou para trazer essa palavra, eu pensei, cara, eu preciso dirigir para os irmãos sobre isso que Deus falou comigo. Eu também preciso de alinhamento com Jesus. Eu também preciso entender uma nova. A gente esquece das coisas. A gente esquece dos pormenores, dos detalhes ali, que são importantes. A gente se perde com tanta coisa, a gente está inundado de coisas aí no museu. Descarga, assim, ó, informação, 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 e a gente esquece da excelência de Deus para as nossas vidas. Está aqui, ó. Todas as soluções, todas as respostas, todas as soluções estão aqui. Estão aqui. E às vezes a gente não pega para vir falar do Senhor. Às vezes a gente só vem no culto.
também cumprir horário, cumprir, né? Cumprir tabela, bater ponto. Só foi passear lá, que nem no serviço. Tem gente que assim, vai só para passear, né? Vai só para estar lá de enfeite. Não é nem útil. Nós precisamos ser útil. Nós precisamos dar retorno no reino de Deus. O Senhor, ele investiu assim, ó, muito nas nossas vidas. E investimento assim, alto, que ele nem sabia que ia dar lucro. Ele nem sabe que vai dar lucro. Mas ele investiu preço alto, preço de sangue. Há uma expectativa assim, muito grande acerca das nossas escolhas no caminho do Senhor. Deus sabe tudo que a gente vai fazer. Se a gente for tomar as atitudes erradas. Mas a expectativa dele é que a gente escolha ele. A expectativa do Senhor é que a decisão dele seja nele. Seja na vontade, no caminho dele. E essa é a expectativa do Senhor para as nossas vidas, para a tua vida. Deus tem um plano assim excelente para mim, para a tua vida e para a minha vida. Planos de bem e não de mal. E o fim dessas coisas assim, é a excelência na presença dele. Ele diz que nós vamos estar com ele. Dentro você ou não, ele diz que nós vamos estar com ele. A expectativa daquele dia que nós vamos estar diante do Senhor, assim, ó, será dias de adoração. Você vai louvar o Senhor mesmo que tu não tenha voz para louvar. Não sei como é que vai ser a nossa voz, se vai ser um corpo celestial, né, apóstolo? Eu acho que vai ser boa. Mesmo que tu não cante bem, lá tu vai adoração, adoração, e se tu não gosta, tu vai irmão, vai treinando aí. Vai ser assim. É assim que vai ser. E nós precisamos viver essas coisas aí. Um dia eu conversando lá com uma irmã, lá falando lá coisas simples. Deus atende as coisas simples nas nossas vidas. Estou conversando com uma irmã assim, especial na nossa vida, até a nossa comadre. Ele disse assim, o cuidado que Deus tem com a vida da gente. Eu tenho experimentado essas coisas esse dia. Sempre experimento, mas agora sim, mais ainda. Deus cuida da gente sendo os mínimos detalhes. Da excelência. Da excelência. E às vezes a gente, o nosso retorno, assim, o nosso retorno, às vezes, assim, é zero. Retorno zero, às vezes, diante do Senhor. Às vezes, o nosso retorno não é a altura daquilo que nós deveríamos dar. A gente não crê. A gente não vive, a gente não crê. A gente não toma atitude, não toma ação, a manutenção, a rotina. Não faz. Vamos colocar de pé, vamos orar. Quero que você, nessa hora, se você fale com você, você abra o teu coração. Fale do teu jeito. Eu creio sim que o Senhor, ele falou do teu coração. Ele que ele revelou aquilo que precisava ser mudado, qual era a rota que você precisava corrigir. E eu creio assim, ó, que essa noite, o Senhor está trazendo sobre a tua vida, sobre a minha vida também, uma mudança de comportamento, uma mudança de direção. A palavra do Senhor, ela, por si só, ela já é plena. Ela não precisava de mim nessa noite. Não é o Faninho, não é o Evandir, não é porque o Evandir estava aqui falando, mas é porque a palavra do Senhor, ela é plena.
E ao seu tempo, essa palavra ela vai cumprir. Antes de voltar ao Senhor, porque ela volta ao Senhor. Ela vai cumprir algo tremendo na tua vida. Ela vai trazer correção. Ela vai trazer orientação nos teus pensamentos, no teu caminho, dentro da tua casa, nos relacionamentos com os teus filhos, no relacionamento com a tua esposa. Aquilo que você tem sido inadimplente, aquilo que tem sido inadimplente na tua vida, aquilo que tem faltado. O Espírito Santo de Deus vai falar o teu coração para você, a partir de hoje, você corrigir. Você trazer conselho. Se você não elogia, se você não lança palavras de bênção, palavras de sentido, palavras de amor, de mudança de rota, de conselho de caminho dentro da tua casa, dentro da tua família, na tua vida mesmo. E sobre a vida daqueles que andam contigo nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai começar a assinar, a gerar esse desejo no teu coração. Para que tu tenha êxito, para que tu tenha um crescimento. E pare de ser complacente diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro a Ti esta noite. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem trazido conserto no nosso meio. Obrigado pela Tua preocupação, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama. O Senhor traz, Senhor, meu Deus, coisas que às vezes nós não gostamos de ouvir. Que geram, assim, ó, afronta ao nosso caráter, ao nosso espírito. Mas para que nós devemos ser excelentes diante de Deus, nós devemos ser obedientes diante do Senhor. Nós devemos ser alinhados, afiados. Nós devemos ser, Senhor, meu Deus, algo realmente que o teu olho olhe e veja excelência, veja brilho, veja realmente assim, ó, um aroma suave. Que a partir de hoje, Senhor Deus, a nossa vida seja uma oferta agradável, agradável diante do Senhor, que quando o Senhor sentir, Senhor meu Deus, essa bomba que vai ser gerado através da ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelos teus decretos. Obrigado, Senhor meu Deus, pelo teu milagre sobre as nossas vidas. Obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concedeu e nos trouxe até aqui, para nós vivermos esse tempo, para nós alinharmos com o teu reino, para que nós viéssemos aqui, Senhor meu Deus, ouvirmos essa palavra, fazermos correção de rota e de caminho. Senhor meu Deus, nos tira do raso e nos leva a lugares profundos. Revela o teu querer, a tua vontade para nós e para a nossa geração nesse tempo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus. Obrigado pela tua presença. Permanece conosco. Em nome de Jesus. Bem, nós ouviram a voz de Deus esta noite. Fizemos uma oferta também, um culto a Deus. E o Senhor sempre fala conosco. Bem, pode dar um forte aplauso, Senhor. Eu quero dar uma dica para vocês. Um livro muito bom, 1 ao 120. Baratinho. Bem-vindos todos. Muito interessante. E minha filha está lendo. A gente tem que compartilhar. Eu comprei porque conheço as pessoas que escreveram, pesquisaram.
Mas o Senhor quer que tu dure muito. Eu rejeito todas essas palavras que dizem, já é aposentado. Cresça, saúde e abençoe muitas vidas. E é um tempo de Deus abençoar as nossas famílias de uma maneira diferente. Bem, então fica a dica. O 120. Essa semana nós teremos célula de homens aqui, quarta-feira, 20 horas. Os homens que estão nos visitando, se quiserem vir. Quem quiser vir, pode vir. Célula é um encontro mais informal aqui, né? Quer trazer um chimarrão, quer vir de bermuda, chinelo, não tem problema, né? É uma coisa mais informal. A gente bate um papo em cima de uma palavra. E Deus tem feito coisas tremendas. Mas nós temos quarta-feira aqui, neste lugar, um círculo redondo aqui, né? E é muito bom, tá? Sexta-feira nós temos oração, então se tem algum pedido, alguma necessidade, né? Quer vir orar com a gente? Caso pedidos, anota, coloca lá naquele bolzinho que está lá atrás. E Tem sábado, tem sábado também, 16 horas. Mas sexta-feira nós temos oração às 20 horas. Sexta-feira, 20 horas. E sábado nós temos célula também aqui às 16 horas. Então, mas menos informal. E quarta-feira eu quero convidar vocês para o meu aniversário de Correia, né? Vou fazer. Vai ser 19h30, tá? Estou fazendo aí meus 65 anos. Parece, né? E são todos bem-vindos lá. Compartilhar com a gente então, essa celebração de mais um ano de vida. E domingo, então, às 19 horas, nós temos nosso aqui. Convidem, né, pessoas. Falando com vocês. Amém. Amém. Bastante. Deus quer usar cada um de nós de uma maneira assim, especial. Bem, eu quero orar para que a tua semana seja muito mesmo. Eu quero dar uma palavrinha e quero pegar algum de você, né, pode, né, passar para aquele também. Cidade de nós estamos aqui para servir. Bem, Pai, quero te agradecer por esta noite, agradecer, Senhor, por cada vida que acessou a tua casa nessa noite. E eram, Pai, que são preciosos para o Senhor. São, Senhor, pessoas separadas por ti, olhadas por ti, cuidadas pelo Senhor. E o Senhor tem planos tremendos, Senhor, para cada família dentro deste lugar. Essa semana seja marcada, Senhor, por milagres, por prodígios, por maravilhas, por portas espirituais abençoadoras se abrindo, Pai. Se alguém entrou aqui com algum tipo de enfermidade, Senhor, essa é a semana da cura. Se alguém entrou aqui perturbado, Senhor, essa é a semana da libertação, da transformação. Se alguém entrou aqui, Senhor, com uma necessidade, eu sei que o Senhor vai tocar e vai atender. Eu declaro, Senhor, uma semana de prosperidade, uma semana de alegria, uma semana de... Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. O povo que está em casa também seja abençoado, né? No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, então. Shalom, shalom, graça e paz.